Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. É com muita alegria que nós iniciamos mais um domingo, onde nós podemos estudar mais sobre a palavra do Senhor, onde podemos conhecer mais sobre o que Ele tem para nós na Sua palavra, que Ele nos revelou. E nós vamos estudar essa semana sobre a música no ambiente do louvor, no ambiente do culto, né? A música no ambiente do culto. E especificamente vamos falar sobre um texto de Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Né? Então, nós vamos primeiro orar e depois nós vamos para o nosso estudo. Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer, Senhor, por este domingo que nós podemos estar juntos, mesmo que em nossas casas nós podemos estar parando um momento no nosso dia, na nossa manhã, para estudar mais da Tua Palavra, conhecer mais quais são os Seus desígnios para nós. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando esse estudo, que venha a ser um estudo proveitoso, que venha a ser um estudo edificante, e que tudo que nós façamos nesse domingo seja para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o culto que será ministrado daqui a pouco, que o Senhor possa estar com todos aqueles que estarão ali presencialmente na PIB do Grajaú, e que o Senhor possa estar com todos que estão em casa ainda nesse momento, se resguardando ainda da pandemia que está se agravando enquanto a gente está nesse momento, vivendo esse momento. Te pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada membro da igreja, livrando de todo mal, e continua conosco nessa manhã, abençoando esse nosso estudo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom, irmãos, o texto dessa semana é o texto de Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Ele é um texto onde Paulo ele vai falar à igreja de Éfeso, né, está na parte das recomendações finais, né? Então, o texto ele é um texto bem simples, bem direto, e que é interessante nós estarmos trabalhando, porque é um assunto que sempre traz algumas paixões, né, para nós, principalmente na igreja, no âmbito da igreja. Já tivemos muitas situações no passado, nós vamos estar conversando sobre isso nessa manhã. O texto fala, na minha versão, nova versão internacional, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma recomendação de Paulo, né, para a igreja de Éfeso, para que as pessoas estivessem ordenando o seu relacionamento, o seu convívio, e que esse convívio ele deveria ser recheado de música, né? Ele vai falar de salmos, hinos e cânticos espirituais. E é interessante a gente ver Paulo fazendo essa diferenciação, porque na nossa mente são termos que parecem termos similares, termos sinônimos, mas existem algumas pequenas diferenças técnicas que hoje em dia são importantes para nós podermos falar. O autor ele traz algumas provocações para nós, para a gente começar o nosso estudo, mas antes é importante a gente saber qual é o alvo da nossa lição, né? Primeiro, ter uma noção adequada do tipo de música a ser utilizada no culto a Deus, né? Existe uma música certa, um tipo de música certa para nós incluirmos na celebração da comunhão, da congregação, da igreja. Também essa lição deve ser capaz de alimentar em nós o desejo de cantar louvores que agradem primeiramente a Deus e também buscar adorar a Deus por meio de músicas contextualizadas e coerentes com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Então, esses são os alvos da nossa lição de hoje. Bom, algumas questões, algumas provocações que o autor traz para nós nessa manhã. Primeiro, como é que a música na igreja tem falado ao seu coração? A música que é entoada na igreja, ela faz algum sentido para você? As mensagens das músicas fazem sentido para você? Ou as letras, elas possuem terminologias que talvez você não conheça, talvez você que é novo
na igreja, novo na primeira igreja batista do Grajaú, de repente existem termos nas músicas que você ainda não está acostumado. Então, como é que você trabalha isso? Como é que você entende isso? Como é que você vivencia isso? Segundo, você acha que os visitantes, aí para os membros da igreja, percebem que há algo para eles na mensagem da música utilizada na igreja, na PIB do Grajaú? As músicas, elas fazem sentido para uma pessoa que está de fora da vivência cristã ou não? A música não faz sentido para essas pessoas. Se você tivesse que mudar a música da sua igreja para que houvesse melhor comunicação, você mudaria? E o que mudaria? Às vezes fica bem difícil de mudar uma letra de uma música, mas uma devida explicação, elaboração por parte do ministro de louvor pode ser interessante para que a música faça sentido para aqueles que não são do meio. E o que você acha da música evangélica na atualidade? Ela comunica alguma coisa? O que ela comunica? Ela inspira? Ela prega? São algumas coisas, algumas perguntas que nós vamos tentar responder na lição dessa manhã. Em primeiro lugar, o autor vai trabalhar, ele vai fazer uma introdução sobre o lugar da música na sociedade, né? A gente vive numa sociedade musical, a verdade é essa. A música ela ocupa um lugar especial no mundo de hoje, né? Ela está presente nos escritórios, nas fábricas, nas casas, nos carros, nos aviões. Os soldados, quando fazem a sua cadência, muitas vezes eles entoam músicas para marcar a cadência que eles estão marchando ou correndo. Os bebês, para poderem dormir com calma durante a noite, a gente sabe, quem tem filho, eu tive 2, né? Tenho 2. Passei por isso 2 vezes, ter um bebê em casa que acordava toda hora. O Andrezinho, ele, durante seus primeiros meses, ele acordava de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas para mamar. O Nicolas, quando eu achava que ia ser mais calmo, na verdade ele acordava de hora em hora. E foi assim até mais ou menos os 2 anos e meio de idade. Então, assim, foi uma luta, né? E muitas vezes as pessoas botam uma musiquinha para que os bebês possam dormir, possam se sentir seguros e tal, né? Muitos filmes possuem trilhas sonoras marcantes, né? Qual é o fã de Guerra nas Estrelas que nunca cantarolou a musiquinha do Darth Vader, né? Quando se viu numa situação complicada na vida, ou quando viu alguém chato na sua frente, ficou cantarolando lá a musiquinha do Darth Vader ao fundo, né? Propagandas, grandes eventos, quantas propagandas, quantos comerciais a gente não lembra da música até hoje, né? Outros exemplos, por exemplo, eu estava fazendo recentemente, alguns dias atrás, né, antes de ter os sintomas gripais que me fizeram ficar alguns dias enclausurado, eu estava fazendo os exercícios na academia e é um treino funcional que acontece ali na Praça dos Arcos para as pessoas que são da academia dali do Tijolinho, e a professora ela foi colocar a música, né, para começar. E aí no intervalo ela colocava uma música mais devagar. E aí uma pessoa chegou e falou: não, olha só, não começa com essa música não, pelo amor de Deus, bota uma música mais uma batida maior para poder incentivar. Então, quer dizer, a pessoa que está malhando, ela ouve música, gosta de ouvir uma música com uma batida mais forte para poder embalar ela no exercício. Pessoas que correm também, por exemplo, eu também gosto muito de correr, uma coisa que me traz muita satisfação. Eu sempre corro com um fonezinho de ouvido, com músicas com uma batida forte, para poder marcar a minha passada, né? Então, a cada batida da música, eu dou uma passada. Eu, geralmente, tenho que escolher as músicas com uma batida entre 160 e 170 batidas por minuto, para poder marcar direitinho a minha passada. Então, são formas da música atuar nas nossas vidas diariamente. O autor a seguir ele vai fazer um esclarecimento, né, uma distinção dos termos utilizados nesse texto de Efésios 5, 19 e 20, uma divisão mais técnica, né? Com relação aos salmos, ele vai, obviamente, notar que são os salmos que são apresentados e representados no livro do Antigo Testamento, né? E ele fala que, no sentido mais geral, os salmos significam hinos de louvor, né? A verdade é que os salmos eles foram criados para serem tocados, na sua grande maioria.
e eles eram tocados com instrumentos musicais, e as pessoas cantavam os salmos, e por meio dos salmos eles adoravam a Deus, contavam verdades sobre o nosso Deus, sobre o nosso Senhor. Então, era uma parte integrante da espiritualidade do povo de Deus no Antigo Testamento. Os hinos, o autor ele vai notar que é um termo de origem incerta, né, algo cantado, um cântico, e é uma palavra geral para as mais variadas formas poéticas. Então, se utiliza hino, a palavra hino, não só para música cantada, poesia cantada, mas também para uma poesia recitada. Então, aqui é interessante notar que, no caso dos hinos, os hinos eles costumam ter uma estrutura, né? Geralmente, quando a gente fala de hino hoje, são aquelas músicas que possuem uma estrutura, uma métrica certinha, 4 estrofes com estribilho, ou 4 estrofes sem estribilho, 3 estrofes com estribilho, 4 versos por estrofe. Então, são músicas que têm uma estrutura mais certinha, mais regular, né? E a gente encontra elas em livros como Cantor Cristão, Iluminário para o Culto Cristão, que hoje em dia já não se usa tanto, né? Hoje em dia com data show, a gente não vê mais as pessoas levando o cantor cristão para a igreja. Eu sou da época que a gente ou levava a Bíblia e o cantor cristão para a igreja, ou comprava a Bíblia com o cantor cristão incluso, né? Isso era muito comum. Com relação aos cânticos, o autor vai falar de alguns sentidos, como cantar, produzir todos os tipos de sons vocais, como o pio da coruja ou o coachar do sapo, produzir o som de uma corda dedilhada ou qualquer outro som instrumental semelhante, tal como assobiar do vento nas árvores, e mais tarde simplesmente chamar, né? Então, o cântico, o autor ele vai diferenciar do hino por conta de alguns fatores mais técnicos. É uma música mais contemporânea, a métrica não é tão certinha, tão regular quanto os hinos. Obviamente, os cânticos, por serem mais populares, eles utilizam instrumentos mais modernos, guitarra, bateria, né? Então, são músicas que, por exemplo, um hino você consegue tocar facilmente apenas com um órgão, né? E as pessoas cantarolam tranquilamente. Já um cântico, você precisa de um incremento maior de instrumentos e tal. Então, dá para você fazer essa distinção técnica. Mas o fato é que são 3 formas diferentes de musicalizar a nossa adoração a Deus. Nenhuma delas é inválida ou superior à outra. São apenas formas diferentes de você musicalizar a sua adoração a Deus. Outros sinônimos, né, da palavra cântico: celebrar, louvar ou honrar. A música na Bíblia, a gente encontra no Antigo Testamento o termo música ou termos afins mais de 800 vezes, cerca de 800 vezes no Antigo Testamento. Então a gente percebe como que a música é importante nesse contexto. Jubal é o primeiro músico citado na Bíblia, a gente vai ver isso lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21, né, que vai falar que Jubal era o pai dos tocadores de harpa e de outros instrumentos. E a música está presente na história do povo de Deus no Antigo Testamento de 2 formas, né? A primeira forma é a forma espontânea, que a gente vai ver, por exemplo, quando o povo de Israel vence a batalha contra os egípcios, quando eles fogem do povo egípcio, conseguem atravessar o Mar Vermelho, e aí depois, quando os egípcios estão atravessando o mar, as águas do Mar Vermelho se fecham e o exército egípcio é destruído. Quando eles chegam do outro lado e percebem que eles finalmente venceram e conseguiram fugir, tem o relato de Moisés entoando um cântico ao Senhor, um cântico de adoração ao Senhor. Então, esse cântico ele vai estar colocado no início do capítulo 15 de Êxodo, do livro de Êxodo, né? Então, essa é uma forma espontânea de cântico, né, que a gente encontra no Antigo Testamento. E também existe o canto profissional, né? O canto profissional a gente vai encontrar, por exemplo, no relato em que Davi ele tinha um coro cujo regente era Quenael, né? Que era o chefe dos levitas músicos, né? Então ele era responsável pela organização do canto, da adoração no templo de Jerusalém. Na verdade, nessa época não havia o templo, né? Era o tabernáculo. E Davi ele estruturou esse canto dentro do seu reino.
Aí com a construção, sim, do Templo de Salomão, Deus ordena que se organize o culto e a música, né? Tem os textos, 1 Crônicas 23, 5 e 25, 7. E no livro de Salmos há várias poesias com melodias para serem cantadas no culto a Deus, né? Tanto pelos músicos quanto pela congregação. Então a gente percebe que já no Antigo Testamento as pessoas participavam do culto. O culto não era algo apenas entregue dos sacerdotes ou dos levitas para o povo. O povo participava, né? O povo participava desse ato de adoração por meio dos cânticos. Né? O livro de Salmos também vai apresentar uma lista de instrumentos, claro, lá no Salmo 150, quem já leu o Salmo 150 sabe da lista de instrumentos que aparecem lá, e também vai falar de outras formas de se expressar adoração. Tem alguns outros tantos textos bíblicos aí, os irmãos podem pesquisar, que vai falar sobre isso. E o Novo Testamento? O Novo Testamento também vai trazer uma musicalidade? Vai. O Novo Testamento também vai mostrar que as pessoas louvavam e adoravam a Deus através da música. O nascimento de Jesus, por exemplo, ele é relatado no Novo Testamento entremeado de música. A gente vai ver música por todos os lados no Novo Testamento, principalmente no relato do nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, especificamente. Por exemplo, Maria, né, quando ela ouve do anjo que ela vai dar à luz ao Messias, ela entoa um cântico de louvor e de adoração, né? Ela também, o texto bíblico de Lucas também vai falar sobre Zacarias, que quando ouve que o Messias está vindo, também entoa um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Os anjos, né, quando eles vão falar, anunciar a vinda do Messias, também o fazem por meio de cantos, de louvores. E Simeão também vai entoar um louvor e adoração a Deus por conta da vinda de Jesus, por conta da vinda do Messias. Então, o nascimento de Jesus ele vai ser musicalizado de diversas formas. As pessoas vão louvar e adorar a Deus por meio da música, né? E isso vai ser compreendido nesses textos que foram apresentados. Existem outras passagens no Novo Testamento com musicalidade na adoração? Sim, existem. Né? Por exemplo, Jesus e seus discípulos eles cantavam hinos em suas devocionais. Mateus 14, 26 vai falar que depois que os discípulos se reuniram para fazer um momento devocional, eles cantaram um hino e depois seguiram viagem. Né? Então, Jesus e os seus discípulos, nos seus momentos de intimidade, de adoração a Deus, eles entoavam hinos de louvor a Deus. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles cantavam também. Né? Apesar de estarem aprisionados, eles louvavam a Deus. E esses louvores eram ouvidos pelos carcereiros e pelos outros prisioneiros. Né? Então, eles davam um testemunho da sua fé por meio da sua adoração. Eu particularmente, não consigo imaginar uma situação como a de Paulo e Silas, encarcerados indevidamente, perseguidos por causa do que eles acreditavam, do que eles pregavam, louvarem a Deus na prisão. Realmente é uma fé esplendorosa que esses dois homens demonstraram, sabendo que mesmo naquele momento, naquela dificuldade, Deus estava com eles. O texto de Apocalipse também vai trazer dois trechos que vão mostrar pessoas louvando e adorando a Deus. Primeiro, no Apocalipse capítulo 14, os 144 mil israelitas louvarão. E depois, no capítulo 15, versículos 2 a 4, os vencedores contra a besta, né, aqueles que não se curvarem à besta, não adotarem o sinal da besta e se forem sacrificados por conta disso, cantarão a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. Para a gente seguir agora, né, nessa segunda parte dessa aula, a gente vai trabalhar 7 afirmações, 7 provocações sobre a natureza e a função da música na igreja, que eu acho que é muito importante que a gente converse nessa manhã. E aqui é que eu acho que vai ser interessante a gente discutir alguns assuntos que afetam a vida da igreja, da comunidade, que devem ser muito bem trabalhados para que a igreja possa seguir em frente com tranquilidade. Primeira afirmação que o autor vai falar é que a música é uma linguagem. Né? O que significa isso?
A música é uma linguagem porque ela comunica alguma coisa, pelo menos deveria comunicar alguma coisa. Toda música ela tem uma letra, né? E quando ela comunica alguma coisa, então você tem um emissor, que é aquela pessoa que emite a mensagem, você tem a mensagem em si que quer ser transmitida e você tem o receptor dessa mensagem. E o grande problema é que a igreja ela tem que entender, primeiro, o que ela está emitindo de mensagem para as pessoas que estão ali na congregação e, segundo, se essa mensagem está sendo compreendida pelas pessoas que estão na congregação. Tá? Então, quer dizer, a igreja ela precisa se preocupar, primeiro, com o que está sendo comunicado e, segundo, com a forma da comunicação, com o estilo, as palavras que são utilizadas na comunicação. Por que eu digo isso? Primeiro, porque muitas vezes nós temos músicas na igreja que são entoadas que a letra ela não condiz com o que está na palavra de Deus. Né? São músicas triunfalistas, às vezes são músicas com heresias. Por exemplo, existe uma música antiga que era uma música muito bonita, né? E eu não vou contar a música porque as pessoas de repente gostam da música e tudo mais. Porém, a música, ela tinha no refrão um elemento que contradizia a palavra de Deus, porque a música ela falava do relato de Jesus no tanque de Betesda, né? Então, quando ele tem o paralítico ele esperava as águas se moverem, porque a mitologia dizia que um anjo vinha, passava ali e agitava as águas, e quando as águas eram agitadas, então aquele que primeiro pulasse no tanque seria curado da sua doença. E aquele paralítico estava ali há muitos anos e ele não conseguia chegar até as águas do tanque porque ninguém o ajudava. Né? Ele paralítico, não conseguia chegar às águas quando elas se mexiam. E Jesus, ele chega, quando vê a situação, ele chega e fala, olha, levanta, toma sua cama e ande. Né? E o paralítico faz isso e ele é curado. Só que a música em si, a música falava no refrão, pedia, clamava para que o Senhor movesse as águas. Só que a Bíblia mostra claramente que, na verdade, Jesus veio para libertar as pessoas dessa crendice de esperar as águas serem movidas. Então, a música ela contradizia o que o texto afirmava, né? E eu me lembro que eu trouxe esse elemento quando a música foi escolhida, e eu particularmente gostava da música, eu acho a música bonita, musicalmente, a melodia dela é bonita. Mas eu trouxe essa questão para a equipe e a gente entendeu que dali para frente a gente não iria mais entoar a música, porque a música trazia uma afirmação que ia contra a palavra de Deus. Então, sempre que a gente canta uma música na igreja, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem músicas que basicamente falam que o cristão vai ser sempre vitorioso, que não vai passar por dificuldade, não vai passar por aflições. E a Bíblia fala que sim, nós vamos passar por aflições, vamos passar por dificuldades, que sim, nós devemos confiar em Deus, porque Deus venceu o mundo, e nisso nós devemos ter o nosso bom ânimo, mas as dificuldades vão vir, e nós enfrentamos as dificuldades nele, enfrentamos as dificuldades confiando no Senhor, que o Senhor irá nos ajudar. Então a gente não pode simplesmente viver achando que tudo vai ser vitória o tempo todo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de música. Além disso, além de tomar um cuidado com o conteúdo da música, a gente precisa tomar cuidado com a forma como ela é cantada, alguns termos, né? Existem hinos antigos do cantor cristão que eu, até hoje, mesmo anos e anos cantando os hinos, se eu quiser saber o real significado daquele termo, eu tenho que ir no dicionário para poder saber, porque são músicas antigas, do século XIX, início do século XX, com termos que não se utilizam mais hoje. Então, a gente precisa tomar cuidado porque existem termos que são característicos do cristianismo, do ambiente religioso cristão, que as pessoas que vêm de fora não vão entender. Né? O que é unção? Eu não sei o que é unção. Então, existem terminologias que a gente vai precisar explicar para a pessoa, para que a pessoa possa compreender o que ela está cantando. Então, é um cuidado.
que a igreja precisa ter. A segunda afirmação que o autor vai trazer é que a música ela toca as emoções humanas de um modo único. Isso é verdade, né? A música ela tem um poder de trazer as emoções das pessoas à tona, né? E o autor ele vai dizer que quando você tira a música do ambiente cultico, você corre o risco do culto se tornar extremamente racional, majoritariamente racional. Tem pessoas que defendem isso, que leem Romanos capítulo 12, versículo 1, né, que fala que o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional, vão entender que o culto tem que ser totalmente cerebral, que não pode ter nenhum momento para a pessoa cantar e se emocionar com a música, com a melodia, com as palavras que a música diz e traz à nossa mente. Isso não é verdade. A gente vê na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pessoas se emocionando com um momento de louvor, de adoração. A gente vai ver Davi, por exemplo, pulando, dançando com o louvor. Então, a gente precisa entender que há um espaço no ambiente cultico, na celebração, para a emoção, não apenas para a razão. O cuidado que a gente deve ter é para que a gente não torne a música um culto apenas emocional. Existem igrejas que trabalham nisso, que trabalham toda a sua liturgia apenas para deixar as pessoas num estado emocional extravasado, para depois apresentar as suas doutrinas, as suas verdades, sempre com algum interesse. E existem igrejas que fazem isso alegadamente para atrair mais jovens e tudo mais, mas que na verdade estão apenas querendo atrair pessoas de outras comunidades, pescar em aquários, né, em outros aquários. Então a igreja ela precisa tomar cuidado com isso, ela precisa entender que tudo deve ser trabalhado na base do equilíbrio. Como diz o meu amigo pastor Rodrigo, da PIB da Andaraí, tudo deve ser com equilíbrio, né? Então, existe no culto um momento para a emoção, né? Para o choro, para a alegria, e através do louvor, da adoração, e existe um momento da racionalidade através da pregação pastoral, através da mensagem do pastor ou do mensageiro que for colocado para levar a mensagem de Deus ali naquele momento. A terceira afirmação que o autor vai trazer é que a música ela está intensamente ligada à memória. Isso é verdade, tá? Quando você, por exemplo, se você já fez um cursinho de vestibular, se você já fez um cursinho para concurso, os alunos aí do curso do Enem que estão fazendo aí na igreja sabem que muitos professores gostam de utilizar música para ajudar você a decorar algumas coisas, decorar fórmulas, decorar tabela periódica ou algumas questões relacionadas à matéria, né? E eu, como tenho filho pequeno, assisto muito um desenho chamado Mini Beach Power Rockers, né? E nesse desenho tem um episódio em que a Dolores, que é a babá, ela está precisando estudar para uma prova de ciências e está precisando aprender os elementos constituintes do DNA, né? E aí ela está com uma dificuldade de entender aquilo e tal, e os bebês eles tocam uma música e ela começa a utilizar a música para gravar os elementos. E ela começa a cantar adenina, timina, citosina e guanina. São todos elementos do DNA e alguma coisa assim. Então ela vai cantarolando, ela cria uma música para decorar os elementos do DNA. E muita gente faz isso. Muita gente cria essas musiquinhas, os cursos muitas vezes são especialistas em criar essas musiquinhas para que você possa decorar algumas matérias mais importantes assim de você gravar, porque não tem como você aprender aquilo sem fazer dessa forma. E na igreja, a música ela ajuda as pessoas a decorar, a gravar, por exemplo, textos bíblicos, porque muitas músicas elas têm na sua letra exatamente o texto bíblico, literalmente palavra por palavra. Então, por meio da música, as pessoas acabam decorando o texto bíblico, né? É um exercício importante na vivência e na caminhada cristã, decorar, gravar a palavra de Deus. É claro que o mais importante é compreender a sua mensagem, mas decorar a palavra é sempre bom, porque a gente traz ela ao nosso coração quando a gente precisa, quando a gente está necessitado, quando a gente está num momento de conflito, num momento de dificuldade, a palavra de Deus vem à nossa mente.
E a música ela vai ajudar nesse sentido, de trazer a música vem à nossa mente mais facilmente e é por meio da música aquela mensagem bíblica. Então, a música ela ajuda a gente a gravar, memorizar a palavra de Deus. Uma quarta afirmação sobre a natureza da música é que a música é uma forma de oração. Muitas pessoas não percebem isso. Tem gente que muitas vezes reclama na igreja, falando que tem mensagem, tem música, mas falta oração no culto. O culto deveria ter mais oração, geralmente falando em oração pública, oração em grupos, oração em duplas. Enfim, oração é sempre bom. Oração é sempre bom. Mas o que muitas dessas pessoas não percebem é que a música, muitas vezes o louvor, ele é estruturado na sua letra para ser um momento de oração. Existem músicas que falam, vem Senhor, usa-me Senhor, Senhor amado, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Né? Existem muitos hinos e muitas músicas que a letra em si é estruturada para ser lida e cantada como uma oração. Então, nesses momentos, é por isso que se você é visitante, se você está conhecendo a igreja agora, você muitas vezes vai ver nessa hora, nessas músicas, as pessoas cantando de olho fechado. Mas por que isso? Estão se exibindo porque decoraram a letra? Não. É porque elas conhecem a letra, já memorizaram a letra da música, e fecharam os olhos porque elas estão usando a música para orar, para falar com Deus, através daquela letra. Né? Então, já aconteceu comigo de eu estar, né, por exemplo, aquela música Usa-me, Senhor, e me conheces. Né? Essa música, ela mexe muito comigo. E já aconteceu de eu estar cantando essa música junto com a equipe de louvor lá na frente da igreja e eu começar a me debulhar em lágrimas, assim, de chorar assim, copiosamente. Tanto que a música mexeu comigo, porque eu queria que Deus estivesse cada vez mais me usando na igreja, eu sempre estou disposto a servir, e naquele momento aquela música mexeu comigo e eu simplesmente parei de cantar, e as lágrimas desceram como se fosse uma cachoeira, não tinha como controlar aquilo. Né? E aquilo era o Espírito de Deus mexendo comigo, que eu realmente seria atendido no meu desejo de estar servindo. Né? Então, a música ela tem essa função de também servir como oração. E na oração você pode se emocionar tranquilamente, assim como você se emociona quando você ora no seu lar, né, dentro do seu quarto, ou quando você recebe uma resposta de Deus, quando você obtém uma vitória, que você percebe que Deus está respondendo a uma oração sua. Então, se você deseja orar mais na igreja, deseja que a igreja tenha mais oração, analise para ver se de repente as músicas que são cantadas na igreja já não são uma forma de oração, uma forma de você estar orando a Deus musicalmente. A quinta afirmação que o autor vai fazer, e essa é uma afirmação que a gente tem que ter muito cuidado, é que a música como linguagem, ela deve ser um meio e não um fim. Isso é importante, porque existem muitas igrejas que elas trabalham a parte musical como uma finalidade do culto, né? E aí muitas vezes você vê o culto onde o louvor e a adoração leva uma hora e meia do culto, e aí sobra 15 minutos para o pastor pregar, 20 minutos para o pastor pregar. Eu já ouvi relatos de colegas que foram para congressos, né, levaram a mensagem de Deus e foram um dia que tinha algum grupo musical ou alguma pessoa que iria apresentar o louvor e a pessoa demorou um tempo assim absurdo e a hora passou e o pastor simplesmente ele chegou e disse: irmãos, estou vendo que a hora está avançada, desejo a todos uma boa noite, vou orar pedindo para que Deus os abençoe. E ele fez isso, né? Simplesmente orou e abençoou as pessoas que estavam lá, porque ele via que se ele continuasse ali naquele momento, se ele continuasse trabalhando, conversando com aqueles irmãos naquele momento, que ele teria dificuldade de ter a atenção daquelas pessoas que estavam ali, porque é por causa da avançada da hora.
Então, essas igrejas elas acabam sofrendo, porque elas acabam trabalhando a música como um fim. O culto ele é trabalhado apenas na questão musical. E aí você vê igrejas que investem milhões em telão de LED, instrumentos musicais, caixas de som e tudo mais, mas na hora da mensagem, na hora de expor a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, o tempo utilizado é muito curto, né? Muito curto. Então falta o equilíbrio. A música ela tem que ser compreendida como um meio de transmitir a mensagem de Deus e não apenas elevar os jovens a um estado emocional alterado. Porque se for isso, o culto ele não vai ter nenhuma diferença em relação a um show de rock. Nenhuma diferença. Porque o nosso corpo ele libera substâncias, no caso a endorfina, quando a gente faz um exercício intenso. E essa endorfina nos traz alegria. E a endorfina, ela é liberada, por exemplo, quando a gente ri, quando a gente pula, quando a gente se alegra. E isso é liberado da mesma forma, muitas vezes, em um show de rock, onde você fica pulando que nem pipoca ao som de uma música, uma batida, e num culto. Muitas vezes a música ela não tem uma diferença, é a mesma batida, a letra não importa, é uma letra simplória, muitas vezes, e que, na verdade, a única intenção é fazer a pessoa pular, 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 pular. Então, ela vai ter a mesma sensação que ela teria numa boate, que ela teria num show. Tá? Então, a igreja precisa tomar cuidado com isso. A música, na igreja, o louvor na igreja, ela precisa transmitir uma mensagem e não apenas ser o fim do culto, né? A finalidade do culto. Em sexto lugar, a música ela ajuda a ensinar verdades bíblicas ao povo de Deus. O autor da revista ele vai falar sobre as cantatas, né? Existem igrejas que conseguem, na cantata de Páscoa, na cantata de Natal, fazer encenações. Mas mesmo que as que não conseguem fazer encenações, só de entoar as músicas que vão falar desses momentos, elas passam verdades bíblicas eternas, né? Ensinamentos bíblicos que estão na palavra de Deus, mas de uma forma musicada. Contam a história da salvação, contam a história do nascimento de Jesus por meio da música. Então, a música ela tem esse poder na igreja de ensinar verdades bíblicas para o povo de Deus poder aprender sobre elas. E é uma forma também de atrair as pessoas, já que geralmente, em um momento de cantata, muitos familiares vêm para poder ver os seus parentes, os seus filhos, os seus pais estarem ali cantando e adorando a Deus. Então, é um momento que as pessoas podem estar ali juntas e podem ser alcançadas, né, aprendendo sobre o nascimento de Cristo, sobre a paixão de Cristo, e mensagens da salvação em Cristo Jesus. E, por fim, a última afirmação que o autor vai trazer para nós é que a música dá aos adoradores um meio genuíno de participar ativamente do culto. Vejam só, é importante que a gente perceba que a música ela é uma oportunidade das pessoas participarem da celebração. Tem muita gente que adoraria participar do culto, que adoraria participar do momento da liturgia, mas não tem espaço para todo mundo, né? Você não tem como colocar a igreja inteira lá em cima no altar. Nem todo mundo tem a qualificação para, por exemplo, tocar um instrumento, tocar um violão, tocar uma guitarra, né? Porém, na congregação, a pessoa ela pode participar ativamente do culto. E essa participação, como a gente viu, já acontecia no Antigo Testamento, já acontecia no Novo Testamento. As pessoas participavam da celebração, entoando as músicas, os hinos, os cânticos. Então, é uma forma da pessoa participar do que está acontecendo ali, e não apenas ficar de espectador, né? Existem igrejas onde a pessoa ela fica de espectadora, recita alguns textos salteados, ouve a preleção e vai embora.
E, na verdade, o que a gente percebe é que Deus ele tem o interesse de que a pessoa participe da celebração, participe da adoração. Então, é uma forma das pessoas participarem e participarem ativamente do culto. É uma forma genuína das pessoas participarem do culto. Para terminar, eu vou trazer a frase que o autor vai colocar, onde Tony Gray ele vai afirmar o seguinte: se você sair da igreja com a sua fé mais forte, a sua esperança mais acesa, o seu amor mais profundo, a sua compaixão mais ampla, o seu coração mais puro e a sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando. A verdade é que a música na igreja ela deve ter essa finalidade: fortalecer a nossa fé, acender a nossa esperança, aprofundar o nosso amor por Deus, ampliar a nossa compaixão aos outros, aos homens, purificar o nosso coração e aproximar a nossa vontade da vontade de Deus. Se a música fizer isso, ela vai estar cumprindo o seu papel no ambiente da celebração. Se ela não estiver fazendo isso, então ela tem um problema. A mensagem ela pode estar equivocada, ou então a forma como a música é utilizada pode estar equivocada. A música ela deve ser uma outra forma de edificação da igreja dentro do ambiente cultico e não tomar a primazia. E além disso, a gente precisa entender que não existe um tipo de música correto ou mais sacro do que outra. A própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala de 3 tipos: hinos, salmos e cânticos. Os 3 tipos eram tidos em autoestima pela igreja. Então, a gente não deve criticar determinadas igrejas, igreja A, B ou C, por causa da sua musicalidade. Mas a gente deve compreender como esta musicalidade é utilizada para saber se aí sim a forma como ela é utilizada, a mensagem que ela passa, está de acordo com a palavra de Deus e se a forma como ela é utilizada da forma correta, como um meio e não como um fim em si mesmo, como um fim de manipular as pessoas a um estado emocional alterado. É isso que a gente precisa entender. Se nós conseguirmos pegar esta verdade desta apresentação, a gente não vai ter problemas com relação à música na igreja. Todos vão conseguir se entender plenamente, conversar e dialogar, e todos vão se sentir incluídos no momento do louvor e da adoração. É isso que é importante, é isso que deve nortear a música na nossa igreja. Muito obrigado a todos pela presença, por terem ouvido essa mensagem. E daqui a pouquinho o culto da PIB do Grajaú vai estar começando. É só aguardar o início do culto e nós estaremos ali também juntos. Quem estiver presente fisicamente, um bom domingo a vocês. Vocês que estiverem aqui no computador, um bom domingo a vocês. Eu vou estar aqui porque eu estou com sintomas gripais, estava com sintomas gripais, estou melhor, graças a Deus, mas por prudência, como eu vou fazer o exame, fiz o exame no sábado e o resultado só vai sair na segunda, por prudência, eu não estarei presente no templo, mas eu vou estar em outras oportunidades, deixando essas mensagens aqui, a pedido do pastor Marcos, uma missão que o pastor Marcos me passou, para que aqueles que ainda não tiverem condições, ou aqueles que desejarem assistir essa aula ao longo da semana, quiserem utilizar um momento da sua semana para poder fazer esse estudo, vocês vão ter essa oportunidade de assistir esse vídeo e ver esse estudo. E nas próximas vezes a gente também vai poder se encontrar aqui nesse espaço, nesse canal, para a gente poder aprender mais da palavra de Deus. Um bom domingo a todos, um domingo abençoado, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Paz e graça, que Deus nos abençoe.